Você sabia que no mapa natal tem uma área específica em que conseguimos extrair informações preciosas acerca da motivação primária de um indivíduo, o que faz ele se movimentar em prol dos objetivos, em busca dos seus sonhos e ao mesmo tempo a avaliação da sua saúde física e a vitalidade ao longo de uma existência? Não? Então vem comigo que o episódio do Lupa Celeste de hoje é sobre isso. Sejam muito bem-vindos ao Carta Celeste Astrologia aqui no YouTube. Me chamo Marco Aurélio, sou astrólogo e hoje eu trago detalhes do segundo episódio da série Lupa Celeste, hoje falando sobre a Casa 1 na astrologia tradicional. Mas antes peço que se inscreva no canal, clique nos sininhos para receber as notificações de todos os vídeos publicados e se gostou do conteúdo, ao final peço curtir, compartilhar, fazer um comentário, pois isso ajuda muito ao canal, o conteúdo chega a mais pessoas e eu consigo sempre manter o canal ativo com conteúdos relevantes para o desenvolvimento tanto do estudante quanto para você que está promovendo o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Antes de efetivamente iniciar o tema pela Casa 1, quero reforçar o conteúdo a respeito das casas astrológicas, casas mundanas ou casas terrestres, como são conhecidas. Falei no último vídeo do episódio 1, vou deixar o card aqui para você acessar a respeito dessas casas, como elas são divididas e quais os temas principais que elas carregam. Quero reforçar um ponto importante aqui para que vocês não esqueçam ao longo de todos os episódios que tudo que existe na vida, absolutamente tudo, possui uma significação correspondente em uma das 12 casas astrológicas. É isso mesmo, são muitos temas. Portanto, eu vou me ater apenas aos temas raízes principais, que deles nós conseguimos derivar os temas dependendo da investigação que se faça a respeito de qualquer tema da vida humana. Portanto, um correto entendimento dos significados principais das casas astrológicas vão dar ao estudante de astrologia ou ao profissional de astrologia um panorama muito completo da dinâmica da vida do indivíduo, entendendo inclusive questões de causa e efeito relacionado a questões dolorosas ou a questões facilitadas no transcorrer de uma análise ou interpretação de um mapa astrológico. Dito isso, a Casa 1 é a representação mais importante de um mapa natal em que chamamos de ascendente, que define o início da mesma marcando a hora exata de nascimento. Em termos espirituais, é a contraparte material da expressão da alma, é o veículo físico do espírito. Na Santíssima Trindade representa o Filho, na Trindade espiritual representa a matéria. De maneira didática para melhor compreensão, podemos dividir a Casa 1 em dois aspectos. Primeiro deles, o aspecto físico, que compreende as características pertinentes ao próprio corpo físico, desde a aparência e compleição física, à vitalidade e também ao temperamento no contexto fisiológico. E o segundo, o aspecto psicológico, que envolve motivação, o comportamento e as maneiras de um indivíduo em linhas gerais. Esses dois aspectos somados compõem ali os significados primordiais relacionados ao ascendente, o corpo físico, e a investigação que se faz da Casa 1 para se extrair informações acerca do indivíduo em sua integralidade. Numa observação comum do céu a olho nu, diferentemente dos luminares, Sol e Lua que conseguimos ver durante o dia, durante a noite, ou os astros que conseguimos ver mais durante a noite como pontos brilhantes no céu, para o ascendente basta olhar a linha onde corta o horizonte leste, ali é onde encontra-se o ascendente. E o signo a qual ele está posicionado neste horário vai modular toda a condição de dinâmica existencial desse indivíduo na existência presente. A identificação de maneira gráfica em um mapa natal, o ascendente demarca o próprio início da Casa 1. Se for uma divisão de signos inteiros, ele vai aparecer como um ponto com a letra AC. Voltando um pouquinho no tempo, os antigos chamavam ascendente de horóscopo, palavra de origem grega que para o português significa ver a hora, pois o ascendente é definido com coordenadas de data, hora e local de nascimento. Uma curiosidade importante que quero compartilhar aqui com vocês: os antigos, quando se referiam a horóscopo em Escorpião, eles não estavam se referindo ao signo solar em Escorpião, e sim ao ascendente posicionado no signo de Escorpião, que inclusive é a maneira correta de se fazer pequenas previsões associadas à particularidade do próprio indivíduo, e não utilizando o signo solar como é utilizado hoje de maneira bastante equivocada. Aqui abro um parêntese com exceção à revolução solar, que é uma técnica preditiva específica que não está associada com o exemplo dado neste momento. Portanto, é o ascendente que define todos os posicionamentos dos astros nas casas e as respectivas casas nos signos, dando o contexto de situacionalidade de como os eventos e a dinâmica da vida do indivíduo acontecerão de uma maneira mais ampla em relação às áreas envolvidas.
Em contexto astrológico, a casa 1 é uma das 4 casas mais importantes de um mapa, que é considerada angular, pois agrega temas pilares representativos para a vida de um indivíduo. Os astros presentes na casa ou que estão em relação de aspecto entre si vão ter relação fundamental com os temas que representam mais na vida do indivíduo e principalmente aqueles que ele tem maior interesse, desde os temas associados com as questões físicas como questões motivacionais. Falando um pouco mais do signo ascendente, ele vai expressar características básicas do indivíduo, o seu personalismo e a maneira como se movimenta para poder desenvolver todos os temas em que ele eleja ser importante, desde a execução do trabalho e comunicações mais corriqueiras até a busca de projetos e dos objetivos maiores de vida. O signo ascendente permeia todas as questões pertinentes à vida do indivíduo, desde o nascimento até o findar da existência material. Portanto, o ascendente definitivamente não é a nossa máscara social. Isso é uma ideia incorreta que vem sendo multiplicada de tempos em tempos e que vem prejudicando muito a compreensão mais ampla da essência astrológica. Não se trata de uma representação ou uma imagem sustentada, e sim a imagem projetada do que se realmente é, do que o corpo expressa, do que a motivação busca, da maneira mais básica de agir e reagir. Importante compreender de maneira lógica a construção desse raciocínio para evitar equívocos que geram desinformação que infelizmente permeia todas as áreas do conhecimento. Aprofundando um pouco mais, alguns fatores astrológicos no mapa natal incrementam a dinâmica de expressão de um indivíduo em sua maneira de construir e desenvolver a vida, que são inúmeras, é um tema para aprofundamento de curso, mas vou trazer aqui os mais relevantes para exemplificar. Astros posicionados na casa 1, próximos ao ascendente no mesmo signo, vão complementar de maneira significativa tanto o aspecto comportamental como o aspecto de vitalidade e saúde do indivíduo. Astros que fazem aspectos ao ascendente também são considerados, ainda que de uma maneira mais branda, para compor o quadro geral. Inclusive, o astrólogo renascentista William Lilly trouxe o termo Senhor das Maneiras para representar esse astro, que representa de uma maneira mais sintetizada a colaboração do comportamento e vitalidade de um indivíduo. Para critério de entendimento, vou dar exemplo de 2 astros diferentes entre si que incorporam as suas naturezas quando posicionados na casa 1 para essa dinâmica do comportamento, da vitalidade e da fisionomia do indivíduo. Dando como exemplo Saturno posicionado na casa 1, estando em boa condição celeste, ou seja, mais digno, em termos de comportamento agrega um perfil mais disciplinado, mais sóbrio, persistente e tenaz. Em condição mais debilitada, proporciona um comportamento mais inflexível, egoísta, avaro, duro. Saturno posicionado na casa 1 proporciona uma fisionomia de um corpo mais seco, mais magro, de rosto mais anguloso, dependendo do signo onde está posicionado. Em termos de vitalidade, Saturno na casa 1, devido à sua natureza frio e seca, grande e maléfico, distante do Sol, da luminosidade, proporciona uma diminuição da própria vitalidade e uma atenção maior às questões de saúde e, dependendo do signo, os problemas associados a partes do corpo específica. Em contrapartida, considerando a Vênus, que é a pequena benéfica posicionada na casa 1, relacionado a uma boa condição celeste para o comportamento, vai agregar para o indivíduo um perfil mais agradável, mais harmonioso, educado e equilibrado. Em condição debilitada, pode ser um pouco passional, inconveniente, luxurioso, até desregrado. Em matéria de fisionomia, a Vênus proporciona formas mais belas, mais torneadas, arredondadas, na questão da expressão fisionômica. Um certo magnetismo na atração das pessoas para si. Em questão de vitalidade, posicionado na casa 1, a Vênus, por ser a pequena benéfica, vai trazer ali um benefício para a saúde, sendo maior ou menor dependendo da sua condição celeste. A motivação primária de um indivíduo é representado pelo regente do ascendente, ou seja, o astro que rege o signo ascendente. A casa a qual esse astro está posicionado aponta para a área da vida a qual o indivíduo tem maior atenção e, por consequência, o desenvolvimento das suas motivações. A condição celeste desse astro, o signo que ele está posicionado, a relação de aspecto que ele faz, vai dar detalhes de como será experienciada essa motivação, em que condições e em quais circunstâncias. Para critério de exemplo, se o indivíduo tem um ascendente em Áries, o seu regente é Marte. Se estiver posicionado na casa 10 em Capricórnio, vai indicar que a motivação primária desse indivíduo está voltado para a conquista, que é uma representação de Marte, que ocorrerá no campo da carreira, do status, do destaque social, casa 10, de uma maneira construtora, utilitária, sóbria, pois está em Capricórnio.
com possibilidade de sucesso e êxito marcado por questões positivas, pois o astro está em boa condição celeste. Veja que esse é um exemplo muito simplificado que envolve, claro, outras tantas condições para se fechar um quadro de interpretação relacionado à motivação desse indivíduo, mas já dá para ter uma noção de como funciona essa mecânica de associação. Agora eu vou explicar para vocês de forma muito simples, prática e aplicada a um mapa natal, como você pode identificar essa motivação primária, onde está voltada a atenção do indivíduo. Lembrando que é apenas um processo para se ter uma noção ainda de maneira incompleta, pois tanto a motivação primária ou qualquer outro ponto que se consegue extrair de informação da casa 1 merece uma atenção muito mais ampla, pois envolve diversos outros temas e técnicas dentro do conteúdo astrológico, como posição em relação ao Sol, os aspectos em si, as recepções, e isso é uma matéria para um curso aprofundado. Portanto, meu objetivo é para que você possa olhar tanto no seu mapa natal como de amigos, colegas, aonde essa atenção está voltada e como se processa essa motivação primária. O primeiro passo é identificar o signo ascendente. Então, olhando aqui neste mapa natal, a linha da casa 1 inicia-se no signo de Áries, portanto, é onde está posicionado o próprio ascendente. O signo de Áries ele é um signo quente, seco e modalidade cardinal. Na base da necessidade do signo de Áries, de quem tem esse signo como ascendente, está o poder de ação, a necessidade de autonomia, de individualidade, impulsividade, agitação. Geralmente são pessoas muito dinâmicas e são voltadas para a competitividade em si. O segundo passo é identificar o regente do ascendente, que é onde nós vamos avaliar onde está voltada a motivação e de que maneira essa motivação se expressa do indivíduo. O signo de Áries tem como regente, planeta regente, Marte, que está posicionado aonde? Aqui, na casa 10. Então, o segundo passo, identificando o planeta Marte, significa que a atenção deste indivíduo está voltada para o campo da carreira. Marte significa coragem, busca, conflito, de certa forma, significa embate. Então existe aqui um processo de autonomia, independência, de competitividade relacionada ao signo de Áries, voltado para uma conquista, uma coragem, um desbravamento para o processo de construção de carreira, de uma maneira em que a carreira vai trazer ali para ele a motivação para movimentar e mobilizar todos os seus recursos existenciais. Além disso, o terceiro passo é analisar qual o signo está posicionado aqui a casa 10. A casa 10 está no signo de Capricórnio. Isso significa que todo esse processo de conquista, esse processo de impulsividade, de competitividade e na busca do desenvolvimento de carreira ocorre de maneira sóbria, pragmática, consistente, construtora. O signo de Capricórnio é um signo frio, seco e cardinal. Portanto, é um signo que nós consideramos melancólico, voltado para essa sobriedade. Pode ser até algo relacionado a algo executivo, algo voltado para a construção, a consistência, a tenacidade de alguma maneira. E o quarto passo é avaliar a condição desse astro. O astro, no caso Marte, está posicionado em Capricórnio, que é onde é a sua exaltação. Isso dá a ele qualidade de expressão e execução e dá força e estabilidade para os temas. Portanto, todo esse contexto de carreira, necessidade íntima de busca, processo de conquista no campo da carreira, de reconhecimento no campo da carreira, de uma maneira sóbria, consistente, estável, executiva, ocorre com certa chance de sucesso e com certo destaque, pois Marte está numa boa condição celeste, sujeito, claro, a oscilações, porque a exaltação é uma dignidade forte, mas que apresenta os seus altos e baixos, porém de maneira positiva. Bom, não consigo mais avançar além disso aqui, foi apenas uma noção para vocês saberem como que isso se processa, pois existem vários outros fatores que eu preciso considerar para poder fechar, toda uma visão, para fechar uma interpretação. Espero ter esclarecido, espero ter sido útil. Qualquer dúvida, deixe um comentário, mande nos meus canais nas redes sociais que terei o prazer em ajudar. Além desse exemplo citado relacionado aos astros posicionados na 1 e como o regente do ascendente indica a motivação, existem diversos outros cenários considerados como aspectos ao ascendente, condição dos astros em relação ao Sol, que modulam ali e dão a tonalidade dos detalhes específicos que fazem com que cada um seja uma individualidade única. Portanto, na astrologia clássica tradicional não existe receita de bolo, posicionamentos fechados. É uma análise complexa em conjunto para se chegar a um entendimento relacionado à informação necessitada.
Veja que a casa 1 é a raiz que permeia todo o mapa natal, que por consequência é o contexto de vida mais amplo do indivíduo. O que eu trouxe aqui foi apenas para dar uma noção sobre o tema, para que vocês saibam do que se trata e ao mesmo tempo que dê recursos iniciais para que vocês possam fazer uma análise um pouco mais consistente, com um olhar um pouco mais profundo relacionado ao que se pode extrair da casa 1. Quero te agradecer por acompanhar até aqui, espero que o conteúdo tenha colaborado um pouco mais com a sua jornada de conhecimento e autoconhecimento e se gostou, deixe um curtir, faz um comentário, que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.